de honra, digno de glória e de todo louvor e de toda exaltação é o nome dele. Meus irmãos, eu vou aqui deixar uma pincelada deste versículo, desta palavra, para nós contarmos o testemunho que Deus nos concedeu. O capítulo de número 2 do livro do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 12, vai falar do cântico de Ana, um cântico que foi após uma provação em que a mesma passou, e agora sendo abençoada, a vitória alcançada, ela agora canta e exalta ao Senhor, porque primeiro vem as provações, primeiro vem as lutas, e depois vem o agradecimento e os cânticos. Não sei se você já entendeu, mas tudo passa, essa dor passa, essa luta passa, esse deserto passa, a escassez passa, depois vem a vitória para você cantar e se alegrar. Eu me lembro no livro do Êxodo, que quando o povo, após a travessia do Mar Vermelho, Deus deixou o povo consumir tudo que trouxe do Egito, porque eles levaram animais, eles levaram mantimentos, levaram água, mas o povo bebeu a água, comeu todo o alimento, e Deus só deixou o povo consumir tudo que trouxe do Egito, para que o povo estivesse totalmente na dependência de Deus. Mas chegando quase 2 dias sem comer e sem beber, eles então ficaram ali já preocupados, abatidos, murmurando para Moisés. E a Bíblia diz que viram águas, e quando viram águas, muitos correram, foram aquele atropelo, um derrubando o outro, mas na hora de experimentar a água estava amarga. O povo chorou e se angustiou-se. Imagine passar quase 2 dias sem beber, e quando vê a água, aquela água não pode tomar. Segundo alguns teólogos, ela era amarga 10 vezes do que uma dipirona. É uma água que não consegue entrar, ela trava. Você pode estar com sede que for, mas ela mexe, ela trava o seu paladar, ela trava a sua garganta. E o povo disse: não podemos beber esta água. Mas Deus é aquele que leva para o deserto, é aquele que se responsabiliza e cuida. E o que é que acontece? Aquele povo agora clama a Moisés. Moisés pega ali uma madeira, toca sobre aquelas águas, e as águas ficam doces. E depois que eles saciam, depois que eles bebem daquela água, eles agora caminham. E depois daquele caminho, eles encontram um lugar por nome de Elim. E lá em Elim havia 12 fontes e 70 palmeiras. Quando o povo viu aqueles 12 fontes e 70 palmeiras, porque palmeiras é lugar o quê? De repouso, de sombra. E todos estavam agora na sombra, no deserto, bebendo da água. Agora todos olhando e diziam assim: rapaz, nem parece que 2 dias atrás a gente estava com sede. Nem parece que a gente estava numa escassez. Olha o banquete que nós temos aqui. Porque primeiro vem a escassez, primeiro vem as lutas, e depois vem uma mesa preparada no deserto. É por isso que a Bíblia diz no livro de Salmos 78, versículo 19: falaram contra Deus e Moisés dizendo: por acaso Deus pode preparar uma mesa no deserto? Mas também no livro de Salmos 23, versículo 5 diz: prepara uma mesa perante mim e na presença dos meus adversários. O Senhor está dizendo nesta noite, através da sua palavra: vai ter festa, vai dar tempo e vai dar certo. Vai ter mesa no deserto para você glorificar aquele que tem, aquele que pode. Será que alguns pentecostais já chegou? Porque o apóstolo Adriano crê no mistério de Deus. A
Assim como Ana cantou, a Bíblia diz também que Moisés e Miriam cantou, porque a Bíblia diz que quando Miriam passou o Mar Vermelho, ela tem um cântico dela lá no capítulo 14, ela diz assim: e Deus afogou o exército de Faraó e livrou Israel. Detalhe, ela cantando e batendo o tamborim ou o pandeiro que nós conhecemos. E Moisés também cantou dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente Deus triunfou. Falando de cântico também, Débora, a juíza, aquela que incentivou Baraque, porque em Juízes capítulo 5, versículo 1:31, a Bíblia diz que foram 20 anos de opressão do rei Jabim, e Deus usa Débora no conselho, na profecia, e tira o povo daquele jugo. E também ela canta dizendo: o Senhor é, aleluia, é o Deus da vitória, e nos deu vitória sobre Cícera. Também Davi cantou no livro de 2 Samuel capítulo 2, e em Salmos 18, quando Davi foi perseguido por Saul, e ele cantou dizendo: Deus o livrou de todos os inimigos e me fez livrar da mão do rei. Também tem um trecho que diz em Salmo 18: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte. Porque ele canta depois de uma perseguição intensa de morte, mas ele sobrevive e diz: Deus é o meu rochedo. Também quem teve um cântico registrado foi no livro de Isaías capítulo 38, foi o rei Ezequias, que teve uma doença severa, que estava quase à beira da morte. Ele ali, só restou para ele uma parede, só restou para o rei Ezequias uma parede. Não tinha uma cadeira, não tinha nada, apenas uma parede, pois ele não conseguia mais se movimentar. A enfermidade já tinha tomado conta do seu corpo, mas Deus usa, pela humilhação e o choro do rei Ezequias, Deus usa o profeta Isaías dizendo: vou acrescentar 15 anos para você. E quando ele canta, a Bíblia diz que ele diz: eis que o Senhor é a minha paz e me tirou da amargura. Também ele cantou. Jonas também cantou, porque após ele ser engolido pelo peixe, ele disse no capítulo 2: clamarei ao Senhor da minha angústia. Por isso que também Ana cantou aqui no capítulo 2. Eu não sei se você entendeu, mas se prepare, porque também a Bíblia vai dizer, levante as mãos porque eu vou profetizar. A Bíblia vai dizer em Salmo 126: então a nossa boca se encheu de riso e elevará-se, e a nossa língua de cântico, e as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Se prepare, porque Deus vai tirar essa tristeza, vai colocar alegria na tua língua, haverá um canto novo. Será que nesta noite alguém veio adorar? Pelo amor de Deus, abre a tua boca para adorar a Jesus de Nazaré. E nós conhecemos muito bem que a história de Ana, todos conhecemos, que ela não nasceu estéril, ela não nasceu infrutífera. Deus resolveu fechar a madre. Capítulo 1, versículo 4, Deus encerrou. Por que Deus fez isso? Propósito. Deus disse: olha, eu vou fechar aqui, eu vou te impedir de você frutificar. Mas só que isso não é um ponto final. O problema é que a gente acha que é o ponto final. Oh glória. O tempo vai chegar, mas aqui Deus disse no começo: vou fechar. Agora o problema é que quando Deus resolve fechar a madre, ou ficar em silêncio, fazer você esperar, quem está em cima zomba. Quem está em cima começa a debochar de você. Porque a Bíblia diz que Penina
ela agora, a sua rival, ela agora começa a zombar de Ana. Tem gente zombando de você, tem gente rindo porque não está dando certo, porque você está orando, ainda a porta não se abriu. Tem gente até se vangloriando da situação que você está sabendo. Porém, eu tenho uma informação para você: quem te zomba hoje, quem te olha para baixo, não sabe o dia da manhã, porque nós temos uma roda, e essa roda ela gira. Quem está em cima vai para baixo, e quem está embaixo vai para cima. E ela era zombada por Penina. A Bíblia diz, irmãos, não sei se você entende o que eu vou lhe dizer. O capítulo 1 do versículo 6 diz que ela vivia com uma competidora. Viver com pessoas com competição é horrível, e principalmente quando você está em desvantagem, porque ela teve filhos, ela tinha filhos, e cada ano ela zombava de Ana. Era uma competição dentro daquele lugar, e Deus tinha fechado a madre. Eu tenho uma revelação de Deus, não sei se você vai pegar. Tem muita gente dizendo: eu estou ganhando dela, eu estou ganhando dele, eu estou ganhando dela, eu estou ganhando dele. Mas Deus está te dizendo: o que eu vou entregar na tua mão, o que eu vou fazer, vai vir feito tapioca, vai vir dobrada. O que Deus irá fazer na tua história, oh glória, vai fazer você ter uma vantagem tão grande que alguém não vai te ver mais por perto, porque você vai subir, você vai crescer, você vai avançar, e quem estava zombando vai parar de frutificar, vai levar a canto, levar rácia, porque a minha Bíblia diz que aquela que frutificava parou, e aquela que era estéril começou a frutificar, frutificar, frutificar. Alguém está zombando de você hoje, mas alguém vai te assistir, alguém vai olhar e dizer: não é que o negócio está dando certo, não é que ela está ganhando, não é que Deus revirou, não é que a mudança chegou. Se prepara, haverá uma reviravolta na tua vida. Eu vou pegar a tua história de baixo, de baixo, de baixo. Ela é mecomacia. Hoje o tema é esse: milagre urgente. Está urgente a porta aberta, está na urgência de Deus tirar você de baixo e colocar você em cima. E além disso, Ana teve que passar o último teste. Sabe qual era o último teste? Ser julgado pelo líder da igreja. Porque o único lugar que ela poderia contar para apreciar e entregar seus temores, lutas, era no altar. Mas mesmo assim o líder julga ela. Eu chamo de último teste. Eita, último teste. Ela está ali orando, não consegue falar em voz alta, porque se falar dói dentro, porque tem hora que se a gente gritar dói, e a gente fica ali em espírito movendo nossos lábios, e ele olha para ela e diz: essa mulher está bêbada. E ele interrompe a oração e diz: até quando você estará bebendo vinho, bebida forte? Até quando serás filha de Belial? Mas ela respirou fundo, porque dentro de casa, competição, dentro dela uma tristeza por infrutificar, e agora na igreja ser julgada. Ela disse: e agora? Mas só que ela, em vez de, aleluia, sair do lugar, se espalhar, revidar, ela foi sincera: meu Senhor, a minha alma está angustiada até a morte. Só Deus sabe como eu estou aqui. Aí ele entende que ele se precipitou. Agora Deus inverte. A boca que lhe julga será agora a boca que lhe abençoa. Oh, não, acho que você não entendeu. A boca que ele julga será a
boca que ele abençoa. Aí olha, ele diz: que Deus conceda a tua petição. A palavra do sacerdote foi tão forte que a minha Bíblia diz: e Deus lembrou-se de Ana. Peraí, pastor, se a Bíblia diz Deus lembrou-se de Ana, quer dizer que Deus, ele tinha esquecido de Ana? Não é. É que a palavra lembrou-se no original do grego significa Deus começou a agir por aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa estava num silêncio, mas naquela noite Deus disse: eu vou quebrar o silêncio. Aquilo que eu fechei, eu vou escancarar a porta. Porque se eu fechei, eu tenho a mesma chave que abre. Eu tenho a mesma chave que abre. Aí Deus naquela noite abre a madre de Ana e diz: Ana, vai, frutifica, cresce, cresce, porque a tua terra vai dar fruto, vai dar certo. Eu profetizo que nesta noite Deus está abrindo, Deus está abrindo. Tem gente levantando a mão, tem gente levantando a mão. Deus está abrindo a madre, Deus está abrindo a porta. Olha a chave abrindo, olha a chave abrindo. Toma posse dessa chave, tu vai abrir a porta, tu vai. Ela me coma na graça, porque nesta noite é noite de urgência de Deus. O milagre já chegou, já chegou. Deixa eu ver se alguém acredita. Levante, reage, reage, reage. Reage. Aí Deus abriu a madre. Ela fez um voto. Falando em voto, meu apóstolo, interessante, ela estava no altar dizendo: Deus me dá um, Deus me dá um. E Deus também precisava. Peraí, não, sim, Deus precisava de quê? De um sacerdote, porque Eli não ouvia mais. Os filhos de Ofni e Finéias, de Eli, já tinha perdido o rumo. E Deus disse: a minha casa precisa de um sacerdote. Aí Deus fez assim: o que ela quer, eu preciso. E o que eu posso dar é o que ela precisa. Porque ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou te entregar na obra. Aí Deus usou o útil e o agradável. Deus diz: eu vou dar a ela o que precisa, e o que ela vai dar é o que a obra precisa. Eita, meu Deus, você entendeu esse negócio? Deus usou uma coisa para outra. Eu vou resolver isso logo. Eu vou dar a ela o que ela precisa, e ela vai dar o que o templo precisa. Levanta a tua mão, porque eu profetizo que hoje Deus vai atender as tuas necessidades. Deus vai atender as tuas necessidades. Agora Ana, no capítulo 1 e o versículo 25, ela depois de um ano está com Samuel. A palavra Samuel significa Deus ouve. Aí ela vai agora descer para o quê? Sacrificar. E quando ela vai descer para sacrificar em Ramá, ela faz questão, pega essa aí, ela faz questão de dizer: Eli, eu disse: oi, quem é você? Está lembrado? Não, vem tanta mulher que passa por aqui. Sou eu aquela mulher. Está na Bíblia. Sou eu aquela mulher que estive aqui com. Lembra que você disse que eu estava, que eu estava bêbada, que eu estava embriagada? Agora veja o meu Samuel. Sou eu aquela que estava chorando. Sou eu aquela necessitada. Sou eu aquela que estava amargurada. Sou eu aquela que estava triste aqui no altar. Mas agora estou de posse de vitória. Agora estou com meu Samuel. Agora Deus mudou meu cativeiro. Agora você crê que você vai chegar para muita gente e dizer: olha, sou eu aquele. Sou eu aquele. Sou eu aquela. E diz: rapaz, não estou nem te conhecendo. Porque
toda mudança de Deus também vai na estética, vai na roupa. Porque quando Deus curou o cego, a Bíblia diz que um olhou para ele e disse: é ele, outro disse: é outro, parece com ele. O cego escutou e disse: rapaz, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Deus abriu meus olhos, Deus me deu vitória. Se prepara, haverá mudança, haverá mudança, haverá mudança, haverá testemunho de vida, de vida, de vida, de vida. Ela fez questão de dizer: sou eu aquela mulher. Levanta as suas mãos. É bíblico, é bíblico. Tu vai voltar para pegar este microfone para agradecer. Cadê o glória a Deus? Eu vou repetir de novo para ver se você toma posse. Tu vai pegar este microfone para agradecer. Eu sou aquele que estava preocupado. Eu sou aquele que eu estava numa situação difícil, mas eu recebi aquela palavra e o Senhor abriu as portas. Deus tirou os impedimentos, derrubou muralha, quebrou o gigante. E olha eu aqui, e eu vou dar o meu culto de ação de graça. Se prepara, haverá uma reviravolta. Do jeito que está, não vai ficar. Vou terminar. Vou rapidamente entrar. Por que ela diz no seu canto: o arco dos fortes foi quebrado? Meu Deus, interessante. Arco dos fortes. Porque só quem utiliza o arco é pessoas habilidosas. O arco é tão complexo que tem gente que não consegue nem colocar a flecha na linha. E além de não saber colocar a flecha na linha, não sabe nem atirar a posição certa. O forte, que chamamos habilidoso, ele é uma pessoa que ele tem uma mira precisa e ainda calcula aonde a flecha. Ele tem o poder de controlar até mesmo os metros da flecha. Se ele quiser fazer que vá a 4 metros, ele vai a 10 metros, a 15 metros, a 20 metros, ele consegue fazer. Mas só que tem uma coisa: se tirar o instrumento dele, ele não é nada. Não, eu vou repetir novamente. Se tirar o arco da mão dele, ele não é nada. E tem muita gente que é como um arco, que usa flechas para atingir pessoas. Agora tem uma coisa: o arco foi um dos instrumentos de covardia nos combates de muitos anos atrás, da época, oh meu Deus. Primeiro se usava o arco para depois ter o confronto físico, porque os arqueiros ficavam nas escondidas, oh meu Deus, para lançar o que? A flecha. Porque tem muita gente que não está por perto, mas usa nas escondidas pelas tuas costas o arco e as flechas para te atingir. Mas só que Ana vai dizer: o arco dos fortes, ele era só forte porque tinha um arco, mas como o arco quebrou-se, as piadas, as palavras ao contrárias, as calúnias, as defamações que eram lançadas, quebrou-se. Oh meu Deus, o levecamandagaçarabaia. E como ele não tem mais o arco, não tem mais guerra, aí vem um salmista para complementar, Salmo 46 e o 10, ele faz cessar o que? As guerras até o confim da
terra. Aí ele fala o quê? Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo e diz: não vai ter guerra, não vai ter guerra, não vai ter guerra. É o que Deus está dizendo. Eu estou desarmando os teus adversários nesta noite. Não haverá guerra, porque eu quebro o arco, eu quebro o arco, eu quebro a panela, eu quebro hoje o feitiço, eu quebro o que foi preparado. Já tem vaso entendendo aqui. Elevar a Gácia, preparam, falaram, anotaram o teu nome, foram na mata virgem, acenderam vela, jogaram no teu telhado, pó de cemitério, aleluia, a pá do coveiro. Mas nesta noite ele diz: estou quebrando, 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 estou quebrando. Ela é mecando revácia. Jesus está me dizendo: eu quero maldição hoje. Estou quebrando, estou quebrando, estou quebrando, estou quebrando, estou quebrando. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Eu estou quebrando hoje a porta. Eu estou quebrando os ferrolhos de ferro. Eu estou quebrando. Quem é de guerra? Quem é de guerra? Quem veio para pelejar? Quem veio para pelejar? Quem veio para guerrear? Deus está quebrando hoje o arco. Ele está quebrando o arco na tua vida. Meus irmãos, em 2022 eu vim aqui. Parece que o apóstolo estava viajando, eu também não pude chegar. E quando eu vim, apóstolo, eu já estava 2 dias antes de viajar, passei mal. E tudo que eu botava para dentro saía para fora. A gente foi para o congresso dos Gideões lá em Santa Catarina, que o André pregou, que era Semana Missionária 2022. Depois eu fui pregar em Chapecó e voltei para minha casa. Eu tinha alguns lugares para ir, mas eu estava muito mal. E com 15 dias lá em Pernambuco eu fui procurar emergência, porque eu comecei a perder peso, meus lábios começaram a ficar pálido, perdi peso assim rapidamente. Cheguei lá no IMIP, hospital de referência, lá na cidade de Recife, e lá fizeram um exame de sangue. Ele veio até a mim e disse: olha, a gente vai te levar para outro hospital, porque lá eles vão cuidar de você. Eu disse: sim, mas o que é que eu tenho? Eu disse: não posso falar. Eu: tá bom. Então veio uma ambulância, me levou, cheguei lá na triagem. Aí ela disse: seu nome é Otton Santos Silva Sol. Ela olhou assim, chamou a ambulância, chamou o maqueiro e disse: olha, leve ele para a sala vermelha e para a UTI. Fiquei sem entender. Cheguei lá, vi todo mundo entubado, porque sala vermelha, todos estão ali entubados, estado grave. E ali eu já comecei a chorar, me desesperado: meu Deus, eu vou morrer. E ali veio o médico. Eu disse: olha, eu quero sair daqui. Ele disse: você não pode sair daqui. Você sabe o que é que você tem? Eu disse: não. Fiz um exame no hospital do IMIB e mandaram aqui para Otávio de Freitas. Eu disse: olha, pelos exames aqui, seus 2 rins estão paralisados. E eu não sei como é que você ainda não morreu, porque suas taxas estão altíssimas. A sua creatinina está 25. A sua ureia está 288. Sua pressão está 25. Eu não sei como é que você está vivo. Então aqui você vai ter que ficar, porque qualquer coisa que acontecer tem máquina aqui para... E eu ali, o meu mundo desabou. Que a minha vida é só viver aqui, ó, com o microfone na mão e pregando para a igreja, desde os meus 12 anos de idade. E ali passei a noite na UTI, horrível, pessoas pedindo a morte.
de manhã vieram, o rapaz me botou numa cadeira de roda para poder fazer, que no paciente, quem é da UTI não pode estar andando livremente, né? Tem que andar. Me levaram ali, fizeram ultrassom de rins. E eu escuto ele dizendo, olha, o rins esquerdo, não sei porquê, né? O rins esquerdo encolheu um limão. O outro direito diminuiu um pouco, mas não ficou tão menor do que o outro. E ali veio outros exames e ele disse, o médico disse, olha, infelizmente, nós temos aqui uma notícia concreta para você. Seus 2 rins entrou em falência total. E você, para sobreviver, você vai ter que fazer agora hemodiálise. Ali foi... Chorei muito naquele dia. Me levaram para uma sala, botaram um pano aqui no meu pescoço, deram anestesia geral e catéter e colocou na veia da artéria. Eu sentia aquele negócio entrando, pastor. E ali eu comecei a indagar, Deus, por que eu estou aqui? Eu queria ir para casa. Chorei muito naquele dia. Só Deus sabe o que é que eu passei. E eu me tremia de frio, de medo, sem entender. Foi algo assim, porque você atravessar alguns anos com uma situação, uma doença é uma coisa, mas você entrar no hospital assim, de surpresa, é muito difícil. E ali, quando foi com 2 dias me tirar da UTI, disse, olha, a gente teve que deixar você na UTI mais um dia, porque você estava em avaliação, porque tem gente que vai gerando outros problemas, e é uma coisa, tá? Não sei como é que atingiu outros órgãos do seu corpo, porque a pressão alta foi a causa de danificar e parar os seus rins. E ali eu fiquei numa sala, em 5 dias, eu estava, no corredor do Otávio de Freitas, minha maca estava de frente ao banheiro. E ali o Senhor falou algo no meu coração e disse assim para mim, muitos estão orando para eu te curar e para eu te tirar daqui, mas eu já vou logo lhe dizendo, eu não vou te curar. E o que é que você vai fazer? E eu disse ao Senhor, a única coisa que eu não vou fazer, não vou sair da tua presença. Se for minha hora de se eu guardar, eu quero ir. Mas o Senhor disse assim, mas tu não vai morrer, mas curado eu não vou permitir. E Deus falou assim, faça a minha obra. Depois que aquele Deus falou comigo, no outro dia chegou alguém que trabalha lá, mas no setor de pediatra. Ela chegou para mim e disse assim, olha, muita gente me ligou, porque sabe que eu trabalho aqui. Dizia que tinha um pastor e eu tive que procurar você no hospital, porque é grande. Você é o pastor Otto, né? Olha, eu sou crente, eu só vim trazer uma palavra para você. Você não prega? Eu disse, prego. Tudo que você pregou, começa a pregar para você agora. Começa a pregar para você agora. Porque você está aqui é uma coisa, você passar é outra. Foi o que foi falado, né? Na prática. E ali eu disse amém. Recebi muitas visitas. Fiquei 1 mês. E o médico, olha, não houve nenhuma evolução. Infelizmente, o seu laudo é esse: paciente renal crônico em estado terminal. Meu CID é 0,18. Amém? Que é a qualidade da saúde que a pessoa tem. Depois você pesquisa CID, SID 0,18. Paciente renal crônico. E ali eu fui para casa. No hospital tive que esperar uma vaga. Vocês sabem, né? Uma vaga na clínica só surge quando alguém, né? E então faleceu alguém e só surgiu uma vaga para você. E tinha gente lá, irmãos, 6 meses lá. Disse, eu não quero ficar aqui não. Mas Deus foi tão fiel que 1 mês eu saí de lá.
que minha pressão não abaixava ali, mesmo fazendo hemodiálise, porque o ambiente é horrível. De repente escutava um grito de uma filha chorando porque o pai morreu. Horrível demais. E ali eu fui para a clínica e continuei atendendo as agendas e pregando a palavra. E alguém dizia assim: como pode? Porque as pessoas dizem: acabou para ele, acabou o ministério, ele não prega mais, já vai morrer, tu vai ver. Irmão, eu escutava as pessoas falando isso, mas eu peguei aquilo, irmãos, porque eu tinha duas escolhas: ou eu me entregar à tristeza, ou eu me levantar. Porque eu vi pessoas que se entregou à tristeza e morreu, porque tristeza mata. Mas eu tinha a escolha. Mas a minha fé diante disso, com Deus, era grande, que eu sabia que Ele estava no controle de tudo. E quando Deus falou para mim ali no hospital: tu vai fazer o que? Eu não vou te curar. Eu entendi tudo. Sabe o que Deus está querendo me dizer ali? Eu estou te colocando. O que é que Jó disse para a esposa dele? Aceitasse o bem de Deus com prazer, e o mal não quer aceitar. Ou seja, o ponto inicial da vida de Jó ali, ele passa pelo processo, porque ele disse: da mesma forma que Deus me deu gado, ovelhas, jumentos, camelos, servos e servas, eu também aceito Deus tirar, e está tudo bem, e eu vou adorar. Aleluia. Porque às vezes existe uma aceitação de certos tipos de propósitos à parte. E eu tive que aceitar que eu estava na mão dele, e continuo, e que eu estava ali apenas para fazer a seu querer. Foi difícil. 3 vezes na semana, 4 horas de relógio, que é o tratamento. Você vendo aquele sangue passar pelo capilar, para filtrar o seu sangue e tirar o líquido em excesso, porque quando os rins param, você não urina. Apóstolo, eu não podia tomar mais de 500 ml de água por dia. Eu tinha sede, mas não podia tomar, porque eu ia chegar pesado lá, e às vezes eu não conseguia tirar 2 a 3 litros na máquina. Eu não podia comer tudo, eu não podia mais viajar. Quando saía da hemodiálise, eu tinha que estar deitado, não podia ficar debaixo de um sol, não poderia fazer exercício físico, só no outro dia. Minha vida ficou ilimitada. Tive que lutar com ansiedade, depressão, angústia, com tanto tipo de coisas para estar de pé. E o diabo aproveitador, ele queria entrar na minha mente, para hoje estar dependendo de remédios, ou ter até mesmo um trauma. Porque tem gente que nessa situação não é mais o mesmo no seu psique. E depois veio outro bolo. Minha mãe tomou insulina e até hoje está no hospital, faz 2 anos, no estado vegetativo. E eu tive que passar por tudo isso sozinho. Os amigos abandonou. Recebi profecias que eu ia morrer. Eu preguei numa igreja, meu apóstolo, abençoei a igreja com uma mensagem maravilhosa, e a pastora disse: Deus vai te guardar. Eu liguei chorando para minha psicóloga. Sabe o que a minha psicóloga falou? Deus não falou isso para você. Os meus competidores disse: ainda bem que ele saiu da lista, do território. Aí Deus tomou um vaso. Quem crê? Quem crê que Deus toma uns vasos? E disse: homem, foi eu que te coloquei lá, e eu vou te tirar de lá. Mas eu vou cuidar da tua estética.
Porque tu vai contar o testemunho e alguém dizer: e ele passou mesmo, foi? E ele passou por isso, porque não vejo ele debilitado, não vejo ele com a bengala, não vejo ele com uma situação, porque quando Deus ele quer, ele faz. Passei 3 anos e 4 meses na hemodiálise, e vou finalizar. Sabe o que é 3 anos, irmãos? Eu só vou mostrar aqui a fístula, para depois alguém dizer que é mentira. Quiser, minha rede social, OTHON, Oton, _ Santos 30. Tá lá as fotos. Essa aqui é a minha fístula, as veias estão dilatadas. Sobrevivi, pastor. Eu não era para estar aqui. Eu não era para estar aqui com vocês. Alabana chore cama na raça. Mas eu lá firme pregando no altar de Deus. Me vieram me visitar. E quando chegaram lá, disse assim: eu vim te visitar, mas quando eu te vi, eu fui visitado. Ei, porque eu achava que você estava fraco. Eu achava que você estava murmurando. Eu achava que você estava se entregando. Mas eu vejo com vontade de viver. Dizer que para eu estar nesse altar é promessa de Deus. Para eu estar aqui é promessa de Deus, porque Ele falou para mim: eu vou te tirar de lá. Você ainda vai andar pelo pássaro de ferro. Você ainda vai andar de avião. Vou te levar para pregar. Imagine você fazendo hemodiálise e receber essa profecia. Mas eu agarrava. Deus vai cumprir na minha vida. Finalizando, fiz os exames, fiquei na fila de transplante. Quando eu fui ver, diga assim comigo: são 80 mil pessoas no Brasil na fila de um transplante de rins. Estava pregando lá em Olinda. Deus tomou uma pastora que ela veio de Goiás. E ela veio de uma forma, parecia que ela vinha voando, eu não sei como foi aquilo. Ela veio bailando, ela não estava nem olhando para o chão, irmão. Eu só sei que ela conseguiu subir, porque tem coisa que Deus faz isso mesmo. Ela disse: tira o paletó. Eu pregando, eu tirei na hora, porque quando Deus está falando, ela disse: estou te ungindo, porque eu tenho pressa para te tirar daquele lugar. Eu vou tirar você da cadeira da hemodiálise. Tu não vai morrer na máquina. E quando foi para encurtar, aleluia, quando foi o ano passado, no dia 8 de outubro, eu recebi uma ligação e disse: você é Oton Santos? Sou eu sou do IMIP, eu sou o Dr. João. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está gripado? Eu disse: tô não.